Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. O povo, normalmente, quando fala do Ben Mendes, você tem muito processo, né? Bastante. Tem muita gente que te processa, Tem. que vai lá, não gostei dessa reportagem, não gostei do que você falou, vou te processar e tudo mais. Tem bastante. Quais são os processos, assim, que, tipo, mais, para não dizer absurdos, assim, mais inusitados? Que o pessoal acaba sendo alvo da reportagem e quer te processar depois? Sim, por exemplo, um dos mais inusitados é esperado, não é esperado, mas é compreensível que haja um processo por parte do fornecedor, por exemplo. Então, ele não vai, o fornecedor não vai gostar, né, geralmente, principalmente se ele tiver uma conduta equivocada durante a reportagem. Você fala tipo uma retaliação. Isso, ele não vai gostar, então ele pode retaliar processualmente. Isso acontece com bastante frequência, muita regularidade. Mas não é comum um policial militar que participa de uma ocorrência processar o jornalista porque ele agiu de forma completamente inapropriada. E isso acontece de vez em quando. O policial? Você já viu isso? Mas o policial na pessoa física ou a corporação? Então, pois é, a sua pergunta ela é excelente, né? Porque, Júnior, quando eu aciono 190, na verdade eu nem gosto de fazer esse acionamento, mas quando eu aciono 190, eu não tô chamando o policial Júnior é policial, não tô chamando o Júnior para ir lá me atender. Não. Eu estou solicitando o apoio da Polícia Militar, instituição de Estado, certo? Então quem vai atender a ocorrência, eu espero que seja o Estado, não é o Júnior. Só que como o Estado é um ente abstrato, ele precisa se materializar e ele se materializa em pessoas, não é isso? Então, que são servidores públicos. O servidor que me atende em ocorrência, na minha cabeça e no pensamento jurídico, é o servidor que está atendendo, então é o Estado que está atendendo. Mas na cabeça existe uma diferença entre... as pessoas, elas pensam que elas quiserem. Tem gente que cria coisas na cabeça e delírios, né? Então, na cabeça de um PM delirante, ele pode pensar que é ele como pessoa física e ele vai e processa. Então, ele processou como pessoa física. Mas isso para mim é um delírio. A pessoa está delirando. Entende? Ela não tem consciência da sua própria função pública, do seu lugar no mundo. Porque, cara, vamos... Mas qual que é a alegação do policial? Alegando que ele... me filmou sem autorização. Uma delas... E segundo, que ele tá alegando que ele virou chacota do quartel. Mas eu sou culpado disso, cara. Eu não sou culpado do cara ter virado chacota. Ô, Júlio, se o cara virou chacota no quartel, não é por causa do bem, é por causa dele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma autocrítica, pensar, por que eu virei chacota no quartel? Vamos pensar aqui, ó. Eu tô te dando a entrevista agora. Aí, de repente, eu chego lá em Belo Horizonte e eu descubro que eu virei chacota na internet. A culpa é sua ou é minha? A culpa é minha. Porque você não tem capacidade de me transformar em chacota se eu estiver aqui na capacidade de me defender, certo? O que você pode me transformar em chacota? Se depois que eu for embora, você pegar os vídeos, pegar cortes, ou então produzir um conteúdo em cima, me ridicularizando. Então, você pode. Mas enquanto eu estou aqui... Nessa entrevista, você não consegue me transformar em chacota. Porque você vai me fazer alguma coisa, eu vou te responder, ter capacidade de responder. Então não sou eu que transformei o PM em chacota. Não, de jeito nenhum. Ele estava na reportagem, ele pôde se defender. O que acontece é que ele teve uma conduta inadequada. Então a conduta inadequada dele fez com que a própria tropa era uma coisa muito óbvia? Você pode falar o que foi? Eu não posso, não tem problema nenhum. Conta aí pra quem tá assistindo. Então, na verdade, foi uma reportagem em que a equipe sofreu agressão e tentaram quebrar o equipamento. A consumidora que chamou a PM, eu nem chamei, porque, como eu tô te falando, eu não gosto de chamar. O meu tempo de trabalho na Honda já me demonstrou que, às vezes, chamar é pior, atrapalham mais do que ajudam. Então, eu não evito chamar. E a consumidora chamou, só que
quem foi atender a ocorrência teve uma postura que primeiro ele falou que ia conduzir o agressor. Foi ele que falou. Porque de fato precisava conduzir. Porque não era um crime só cometido. Era a agressão, era o crime de dano, porque crime de dano na modalidade tentada, né? Porque ele tentou quebrar os equipamentos. Né? Ele subtraiu para si os equipamentos, eu pedi de volta, ele não quis dar. Então, enfim, ele precisava ser conduzido à delegacia de polícia. Então o policial, inicialmente, ele falou que iria conduzir. Tá. Não, é claro. E ele disse ainda pra mim assim, é óbvio que eu vou conduzir, é claro que eu vou conduzir. Aí ele entrou pra loja, bateu alguns minutos de papo com o fornecedor e voltou dizendo que não ia conduzir mais, que ia fazer só um TCO. E por causa disso, gerou muito espanto, porque o agressor saiu da reportagem, aliás, saiu da loja, dando um tapinha nas costas do PM. Ele foi lá e cumprimentou, deu um tapinha. Aliás, o PM que deu um tapinha nas costas dele, ou ele que deu um tapinha nas costas do PM, enfim, um deu tapinha nas costas do outro e saiu. E isso gerou uma repercussão. Ficou muito estranho. Ficou muito estranho, né? Porque ficaria. E a gente tem que entender, Júnior, a gente tem que fazer jus à inteligência do nosso povo. As pessoas não são burras, né? As pessoas não são idiotas. As pessoas têm capacidade de julgar. Elas conseguem julgar o que é certo e o que é errado. Elas conseguem, por si mesmas. Então, a pessoa está assistindo a uma reportagem. Ela está vendo que tinha um defeito de prestação de serviço que tinha toda a evidência de ser um golpe. O empresário chega, ao invés de resolver o problema, e envolvia mais de 30 mil reais de imóveis que a dona comprou lá pro casamento e a loja não entregou. Então a pessoa está assistindo, a pessoa vê que o empresário chega e o empresário, ao invés de resolver o problema, ele parte para cima de todo mundo. A pessoa que está assistindo em casa... Perdeu a razão, né? Totalmente. A pessoa que está em casa assiste aquilo, ela vê que a PM chegou, então ela pensa assim, pronto, chegaram os heróis, né? Sim. Chegaram aqueles que vão finalmente fazer o que tem que ser feito, fazer o que a lei manda. Aí de repente ela olha e vê, poxa, não, cara, o agressor saiu com um tapinha nas costas e o policial ainda foi caçar encrenca com o jornalista. Não, tem uma coisa errada. E aí ela se manifesta. E aí o cara não aguenta a manifestação. Cara, você tem que aguentar a manifestação. A partir do momento em que você presta um concurso para uma carreira pública, você se torna servidor público. E um dos princípios da administração pública é a publicidade dos atos. Então, como que eu vou ser um servidor público e não vou querer que os meus atos sejam públicos? Não tem como. É a mesma coisa. Como que eu vou ser um jornalista e não vou lidar bem com as pessoas assistindo a minha reportagem? Eu posso ter problemas pessoais com isso. Eu por exemplo, eu sou tímido. Então eu tenho muita vergonha, Entendi. retração, enfim. Então eu fico meio constrangido quando alguém fala, nossa, assisto muito a sua reportagem e tal. E eu fico com vergonha, porque eu sou tímido. Mas eu não posso achar ruim. Nossa, as pessoas estão assistindo minha reportagem. Eu sou jornalista, as pessoas têm que assistir mesmo, né? Então, se você é um servidor público, eu acho que tem que haver... enfim, autoconhecimento e assumir o cargo a quem se propôs, né? A gente tem que assumir E vamos falar a verdade? Sim. É ruim você arrumar uma briga com um policial, né? Pois eu falo que depende, Júnior, porque assombração sabe pra quem aparece também, né? É ruim pra quem se importa com isso, pra quem tem medo disso, pra quem anda errado. Então pode ser, né? Então assim, você arrumar um problema com o policial pode ser ruim pra você se na sua vida diária você tiver algumas condutas que elas estão ao arrepio da lei, aí você vai ficar refém. E o mal policial vai usar isso contra você. O mal policial vai usar isso. Não é à toa que uma das primeiras perguntas que são feitas geralmente em abordagem policial tem passagem? Essa pergunta não faz sentido. Se você pensar logicamente, ela não faz sentido. Por que tem que ser perguntado? Tem passagem? Qual que vai ser a diferença da conduta? Entende? Então assim, eu estou sendo abordado e você está sendo abordado. Qual diferença de conduta deve haver se um de nós tem passagem? Nenhuma. Por quê? Porque tanto quem tem passagem quanto quem não tem passagem pode reagir violentamente àquela abordagem ou pode ficar de boa. Entendi. Não tem diferença. Mas essa primeira pergunta por quê? Porque vai mudar sim o teor da abordagem.
Após a resposta positiva a esta pergunta, provavelmente vai vir abuso de autoridade, né? Se você tem passagem, logo você se torna mais vulnerável a mim. Logo, eu posso violar os seus direitos, que você não vai insurgir contra isso porque você já tem passagem. Então, já que você tem uma, você pode ter duas, entende? Então, essas pessoas, elas têm algum motivo, talvez, de ter medo, de enfrentar um enfrentamento, assim. Eu não tenho o menor problema e eu continuo falando abertamente, como estou falando aqui agora, eu faço as críticas abertas, até porque, Júnior, além de jornalista, eu sou advogado. Advogado que tem medo, ele tem que aposentar a sua OAB, né? Um advogado, ele é a última esperança para o litigante, né? Então a pessoa, a última esperança dela para a justiça se concretizar está na figura do advogado, não está na figura do juiz, está na figura do advogado. Então, se esse advogado tiver medo de enfrentar o juiz e enfrentar o processo, esse advogado está traindo o seu próprio cliente, né? Então, a essência do advogado é ser corajosa e gera muito prejuízo um advogado medroso. E eu posso falar isso por experiência própria. Infelizmente, já tive prejuízo processual por estar sendo representado por um advogado medroso, né? Que no momento em que precisava ser advogado, acuou, recuou e eu tive uma consequência processual muito, muito grave por causa disso. Então, o advogado, ele não pode ser medroso. O advogado não pode ser essa pessoa que, não, isso aqui eu não posso falar, essa crítica eu não posso fazer. Pelo contrário, temos que fazer. E eu faço essa crítica com bastante tranquilidade, porque eu sou amigo pessoal de alguns policiais. Eu tenho um irmão, eu considero assim um irmão que é um policial de Minas Gerais, inclusive, né? Eu vou receber na minha casa, hoje sei lá, no final de semana, eu vou receber na minha casa uma família que é de policial. Eu já gravei reportagem ajudando policial, família de policial também, então não tem problema com a polícia, de jeito nenhum. Sou republicano, sou democrata, acho que a polícia militar é essencial para a manutenção da ordem pública, mas isso não é isenta de crítica. Você não critica jornalista? Você pode criticar jornalista. Um jornalista que faz enfim, uma coisa que não deveria fazer, todo mundo chega livremente e critica o jornalista. Tudo bem, pode criticar. Hoje está em voga criticar os ministros do Supremo. Então todo mundo critica os ministros do Supremo, tá tudo bem. Se a pessoa não quer criticar o ministro do Supremo, ela critica o Supremo, para ser aquela coisa mais abstrata. E tá tudo bem. Todo mundo critica advogado, tá tudo bem. Critica médico. Cara, eu tô quase me formando em medicina e eu já sei, assim, os dissabores que a gente enfrenta hoje nessa crítica à medicina. As pessoas não têm problema de invadir um consultório médico e sair filmando e falar. Cara, agora, por que eu não posso criticar um policial que tem uma conduta inadequada? Só essa categoria que não pode ser criticada? Por qual razão? Pode sim. Entende? Não faz sentido, rapaz, sabe? Então, mas criaram um argumento muito bom, né? Que o médico não conseguiu criar, o advogado não conseguiu, o juiz não conseguiu. Ninguém conseguiu criar o argumento que a polícia conseguiu criar para autodefesa. Se você critica um médico, ele só fala assim, tá bom, tudo bem, eu vou repensar a minha conduta e tá, é sua opinião. Se você critica um juiz, ele nem se manifesta, que o juiz não pode nem, pelo menos não deveria, né, nem se manifestar sobre essas questões. Se você critica um jornalista, tá bom. Agora se você critica um policial, ele fala o quê? Tá criticando polícia porque é bandido. Esse argumento é muito bom, né? É muito bom. Por quê? Porque aí você silencia qualquer crítica. Não, eu não vou criticar, porque se eu criticar vai falar que eu sou bandido. Por favor. Por favor. Nossa. É isso aí. Problema da criação de conteúdo na internet, o cara tem que aguentar o rojão, né?